O nome dessa história é Ela, Mistério no Coração da África. É uma história do escritor britânico Henry Rider Haggard, com adaptação livre minha. Capítulo 1 – Um mistério milenar. Já se passaram mais de 20 anos, mas os acontecimentos daquela noite ainda estão vivos na minha memória. Era tarde. Eu fumava um cachimbo e me preparava para uma prova de latim na Universidade de Cambridge, onde eu morava. Ao soltar uma baforada, vi minha imagem refletida no espelho e disse para mim mesmo: Horácio, trate de se destacar pela inteligência, porque a aparência não ajuda nem um pouco. Eu sabia que eu era muito feio, embora eu tivesse uma capacidade física e mental acima da média. Vivia sozinho, pois nenhuma mulher queria nada comigo. Algumas batidas na porta me tiraram daquele pensamento. Quem seria uma hora dessas? Entre, eu disse, reconhecendo aquela tosse do meu amigo Bernardo do lado de fora. Ele entrou carregando com dificuldade um cofre de ferro, colocou-o em cima da mesa e teve outro acesso de tosse que molhou o seu lenço de sangue. Espere, vou chamar um médico, disse eu correndo para ajudá-lo. Bernardo me segurou, me impedindo de sair. Não vá, não adianta nada. Eu estudei medicina e sei que esse meu mal não tem cura. Por favor, Horácio, me escute. O que é que você sabe a meu respeito? Eu não tinha família e Bernardo era meu único amigo, mas eu confesso que eu sabia muito pouco sobre ele. Sabia que ele era rico, que tinha entrado na universidade com um pouco mais de idade. Sabia que ele tinha sido casado e sabia que sua mulher tinha morrido. Sabia também que aos 30 anos ele estava gravemente doente. Você sabe que eu tenho um filho? Ele me perguntou. Aquela notícia para mim me pegou de surpresa. Está com 5 anos de idade, continuou ele. Sua mãe, a única mulher que eu amei, morreu quando ele nasceu. E agora que também me preparo para deixar esse mundo, desejo que você aceite ser o tutor do menino. Eu? Falei assustado. Você viverá muitos anos ainda, assegurei a ele. Bernardo, então, me contou a história de um mistério milenar. A história da família dele. Seu filho, Léo, era o único descendente de uma das mais antigas famílias do mundo, me garantiu Bernardo. Segundo ele, seu antepassado mais distante era um sacerdote egípcio chamado Calícrates. Em 339 a.C., ano em que o último faraó foi deposto, o sacerdote rompeu seu voto de celibato e fugiu do Egito com a nobre Amenartes, por quem ele se apaixonou perdidamente. O navio em que eles viajavam naufragou e eles foram parar na costa oriental da África, um pouquinho ao norte de onde hoje é o Moçambique. Foram recolhidos pela rainha de um povo selvagem, uma mulher de extraordinária beleza. Essa rainha assassinou Calícrates, mas você só saberá detalhes desse crime se um dia decifrar o segredo do cofre que está aqui na sua frente, me falou Bernardo, prosseguindo todo misterioso.
Amenartes conseguiu fugir com o filho que teve com Calícrates e deu para ele o nome de Tisístenes, que significa vingador. 5 séculos mais tarde, os seus descendentes foram para Roma, onde adotaram o nome Vindex, que quer dizer também vingador. Depois de mais alguns séculos, eles chegaram na Inglaterra e Vindex tornou-se Vinci. O avô de Bernardo era um rico cervejeiro que morreu em 1821, deixando uma fortuna para o pai dele. Este também morreu e meu amigo recebia uma pensão de 2.000 libras por ano. Como herança paterna, recebeu também aquele cofre, que sempre pertencia ao primogênito da família há 2.000 anos. E esse era o cofre que ele queria que eu guardasse para o seu filho Léo até que o garoto completasse 25 anos. Além, logicamente, de cuidar da educação do menino. Por favor, aceite, Horácio, Bernardo suplicou para mim. Providenciei em meu testamento para que nada falte a você ou a ele. Sei que você saberá educá-lo e dará bons exemplos ao menino. Eu gostaria que você fizesse ele estudar grego e árabe. A mãe de Léo era grega. Eu a conheci voltando da África, logo que meu pai morreu. Eu fiz essa viagem para tentar decifrar o mistério do cofre. Gostaria muito que meu filho fizesse o mesmo. Meu pobre amigo já estava no limite de suas forças. Caberá a ele, quando for adulto, continuar essa pesquisa, ou então destruir essa arca para sempre. Está bem, eu aceito ser o tutor do seu filho. Concordei e ele ficou aliviado. Quando saiu, deixou algumas chaves em cima da mesa, bem do lado do cofre. Bernardo morreu naquela mesma noite. Logo, seus advogados me procuraram e Léo veio viver comigo. Era uma criança bonita, inteligente, a quem rapidamente eu fiquei afeiçoado. Ele passou a me chamar de tio. Contratei um rapaz, Job, para me ajudar a criar o menino. Seguindo as instruções do seu pai, eu fiz com que ele estudasse árabe e grego. E fiz mais. Estudei eu também esses idiomas junto com ele. Aos 18 anos eu matriculei Léo em Cambridge. Ele chamava a atenção por sua beleza e simpatia. Todas as mulheres se apaixonavam por ele. Léo, porém, não ligava muito para isso, o que o tornava ainda mais encantador e atraente para as mulheres. Era inevitável que, quando nos viam juntos, nos apelidassem de a Bela e a Fera, ou ainda de o Monstro e o Deus Grego. Nas férias, nós íamos caçar na Escócia, ou então na Noruega. Meu filho adotivo era ótimo nos esportes e atirava excelentemente bem. Até que, finalmente, Léo completou 25 anos e nós fomos a Londres buscar o misterioso cofre que permaneceu por 2 décadas guardado no interior de um banco. Guardado com toda a segurança dentro de um banco. Fim do capítulo 1. Ela, Mistério no Coração da África, do escritor britânico Henry Rider Haggard, com adaptação livre minha. No capítulo 1, antes de morrer,
Meu amigo Horácio me conta uma história milenar de sua família, de paixão e vingança, e com origem no Antigo Egito. Uma maldição que vem atravessando gerações até hoje. Me pede para cuidar e educar seu filho Léo, que até então eu nem sabia que existia, e deixa um cofre contendo um segredo que deverei entregar ao seu filho quando completar 25 anos. Essa hora chegou. Capítulo 2 – Decifrando os segredos do cofre. Nossas mãos tremiam quando Job trouxe as chaves que o pai de Léo tinha deixado no meu quarto havia tantos anos atrás. Eram 3 chaves. A primeira, moderna, girou na fechadura e a tampa do cofre de ferro se levantou, deixando ver uma caixa de madeira que nós abrimos com a segunda chave, uma chave pesada e antiga. Dentro dela havia um estojo de prata, medindo cerca de 30 centímetros por 20, com pés e tampa em forma de esfinge. Certamente era uma obra de arte egípcia. A terceira chave, de prata maciça, antiquíssima, revelou-nos o seu interior. Dentro havia uma carta endereçada a Léo por seu pai, acompanhada de alguns objetos muito curiosos. Um medalhão com um retrato da mãe de Léo, que ele olhou com carinho. Um camafeu com uma inscrição egípcia, Filho do Sol. Uma cerâmica parecendo uma ânfora quebrada, com letras gregas gravadas em relevo e 2 pergaminhos. Léo abriu a carta do pai e leu: Meu querido filho, quando estiver lendo estas linhas, já será maior de idade, e eu estarei morto há muito tempo. O conteúdo desta caixa de prata prova a antiguidade da nossa família. A história, escrita por um antepassado nosso, no pedaço de cerâmica, sempre me fascinou. Aos 19 anos, eu fui à África para desvendar esse mistério. Caso você queira continuar as pesquisas, aqui vão algumas informações. Ao norte da foz do rio Zambeze, muitos quilômetros para o interior do continente africano, eu avistei uma montanha em forma de cabeça descrita na cerâmica. Um selvagem viajante que eu encontrei ali me confirmou que, muito além dos pântanos, vivia um povo que falava árabe, morava nos subterrâneos e era governado por uma mulher lindíssima que jamais envelhecia. Não pude ir adiante, pois, quando voltei ao navio para buscar mantimentos num porto próximo, uma tempestade afundou a embarcação. Fui então recolhido por um cargueiro que me deixou na Grécia, onde conheci sua mãe. O resto você já sabe. Nós nos casamos, você nasceu e ela morreu. Quando novamente pensei em viajar para a África, já estava condenado pela doença. Meu filho, eu lhe digo que acredito na verdade desta lenda. Deixo que você decida se vale a pena continuar esta pesquisa e descobrir, talvez, o segredo da eterna juventude, ou então destruir essas relíquias que acompanham nossa família há mais de 20 séculos. Não havia assinatura nem data. Léo e eu examinamos a cerâmica e os pergaminhos. Como nós sabíamos grego e latim, logo nós vimos
que os 3 objetos contavam a mesma história. Um dos pergaminhos tinha uma tradução em latim do original grego inscrito na cerâmica. O outro era uma tradução mais recente, em inglês, feita pelo próprio Bernardo, que eu li em voz alta. Eu, Amenartes, esposa de Calícrates, sacerdote de Ísis, dirijo-me a meu filho Tisístenes. Por meu amor, seu pai quebrou o voto de castidade e fugimos para o Egito. No centro da África, subimos um grande rio até uma montanha em forma de cabeça. Um povo selvagem nos capturou e nos levou muito além dos pântanos. Esse povo habitava uma montanha cheia de subterrâneos e costumava matar os prisioneiros colocando vasos fervendo em suas cabeças. A rainha, uma mulher belíssima, apaixonou-se por Calícrates, seu pai, e decidiu matar-me. Ela nos levou até um abismo, onde se escutavam muitos trovões, e lá nos mostrou a chama da vida. Ela entrou no fogo, ficando ainda mais bela, e queria que seu pai entrasse com ela, prometendo torná-lo imortal. Mas ele se negou, pois ele me amava e preferiu ficar comigo. Cega de raiva, a rainha o matou, e achando que eu estava protegida pelos deuses, porque afinal eu não tinha perdido o amor do seu pai, ela me mandou embora para a praia, onde eu embarquei para a Grécia. Você nasceu a bordo do navio. O camafeu sagrado de Calícrates, símbolo dos sacerdotes de Ísis, agora pertence a você. Peço-lhe que procure aquela mulher e roube dela o segredo da vida e vingue a morte de seu pai. Caso você não consiga fazê-lo, que o espírito da vingança se transmita a todas as gerações, até que um descendente nosso mergulhe no fogo, torne-se eterno e reine sobre todos os povos. Nós ficamos em silêncio, pensando. Aquela história era fantástica demais. Quero descobrir se ela é verdadeira, tio Horácio, me disse Léo. Você me acompanha até a África? E você, Job? Gostaria que nós 3 fôssemos. Poucos meses depois, estávamos navegando na costa africana. O navio era comandado pelo árabe Muhammad e puxava um pequeno barco feito na Escócia, feito especialmente para subir o rio e chegar até o coração da África. O capitão achava que nós tínhamos ido lá para um safari. Era uma noite de lua cheia e olhávamos para a costa africana quando eu comentei: creio que amanhã nós já veremos a montanha em forma de cabeça, pertinho da foz do rio Zambeze. É aí que começa a nossa caçada. A tripulação dormia. Só Mohamed, Léo, Job e eu conversávamos embaixo daquela brisa da noite. Com medo que algum marinheiro roubasse nossos equipamentos, Job resolveu dormir dentro do barquinho. Puxou a corda que prendia o navio e pulou para dentro. Léo e eu deitamos na cabine e logo caímos no sono. Dali a pouco, despertamos com um ruído ensurdecedor e corremos para o convés. Um furacão! Um furacão! Gritou Mohamed desesperado. Uma onda descomunal avançava em direção ao navio. Fiquei agarrado num dos mastros e num segundo eu estava embaixo d'água, no meio daquele mar violento, enquanto aquela onda cobria tudo.
Léo havia desaparecido. E eu escutei Job berrando: Nadem pra cá! Nossa embarcação está a salvo! Depressa! Mohamed e eu conseguimos alcançar o pequeno barquinho, que graças a uma construção muito inteligente continuava flutuando. O piloto cortou a corda que o prendia ao navio num instante exato em que este afundou. Quase todos nós tínhamos ido para o fundo. Uma nova onda avançou e com ela Léo foi jogado para dentro do barquinho. Cuidado! Recifes! Gritei eu. Uma cadeia de pedras que nos separava da praia tinha uma única abertura, formando um canal. O capitão foi extremamente hábil, o bastante para fazer o barquinho passar bem no meio dela. O mais incrível é que, depois dos recifes, havia uma calmaria. Nós acordamos no dia seguinte com o sol brilhando. 18 marinheiros tinham morrido. Apenas Léo, Job, Mohamed e eu sobrevivemos àquele naufrágio. Ela, Mistério no Coração da África, do escritor britânico Henry Rider Haggard, com adaptação livre minha. No capítulo 2, Léo e eu finalmente abrimos e conhecemos o segredo do misterioso cofre, que continha uma foto de sua mãe, um antigo camafeu egípcio, pedaços de uma ânfora com inscrições em grego e 2 pergaminhos, um escrito por seu pai e o outro por uma antepassada sua do Antigo Egito. Sua leitura nos contou a história de um crime, de uma promessa de vingança que atravessou gerações e de uma investigação de seu pai em pleno coração da África, que não conseguiu resolver o mistério. Decididos a desvendá-lo, embarcamos num navio que, no meio de uma tempestade, naufragou na costa africana. Felizmente, nós sobrevivemos. Capítulo 3 – Aventuras em solo africano. Apesar daquela névoa na costa africana, Mohamed logo achou a foz do rio Zambeze, que nós estávamos procurando. Nós remávamos nessa direção quando avistamos a montanha em forma de cabeça, idêntica à descrição de Amenartes milhares de anos atrás e de Bernardo mais recentemente. Devia ter uns 50 metros de base e uns 25 de altura. Nós resolvemos remar rio acima procurando um local seco para atracar o barco. Na noite anterior, Job, por sorte, tinha levado para o barco nossas roupas, comidas e bebidas. Assim, nós pudemos fazer uma boa refeição. Um pouco adiante, nós achamos um pequeno porto, a única parte seca naquela margem mais elevada do rio. Do outro lado, só tinha pântanos. O sol era insuportável. Incapaz de descansar na sombra das árvores, Léo desembarcou e já foi inspecionar o lugar. Começou a esburacar o chão com sua faca a fim de descobrir alguma coisa. Venha ver, tio Boras! Chamou ele todo empolgado. Isso aqui já foi um cais! Uma argola de pedra, apropriada para amarrar cabos de navio, aparecia na terra. Um velho muro coberto de era também aparecia. Ele foi feito pela mão do homem, pois os blocos eram ligados por argamassa. Meu pai estava certo, gritou Léo.
Está claro de que havia um porto aqui e que foi construído por um povo civilizado que viveu nessa região. E talvez ainda viva, meu tio. O que você acha? Eu estava impressionado. Os argumentos de Léo eram fortes. À tardinha, quando o sol baixou, nós seguimos subindo o rio. As águas estavam infestadas de crocodilos e uma manada de hipopótamos se aproximou para nos observar. À noite, os mosquitos nos devoravam. O jeito foi nos cobrirmos com roupas apesar daquele calor infernal. A primeira noite africana não foi nada tranquila. Atraídos pela carne fresca de um antílope que nós caçamos para comer, 2 leões se aproximaram perigosamente do barco. Por sorte, Léo e eu atiramos e assustamos os leões. Uma semana depois, nós tínhamos navegado 150 quilômetros quando o rio se dividiu em 2. Um afluente largo e fundo apareceu na nossa frente e não sabíamos por onde continuar. Escolhemos o leito original, mas logo nós tivemos que voltar, porque ele foi se tornando cada vez mais raso, impossibilitando a navegação. Pegamos então o afluente mais largo, que parecia um canal feito pelo homem, com margens muito elevadas e muito regulares. O calor e os mosquitos iam ficando cada vez mais insuportáveis. A superfície da água se encheu de vegetação, tornando o ato de remar extremamente cansativo. Foram 4 dias nessas condições, dentro do coração da África, que acabaram com a gente. Caí, desfalecido, no fundo do barco, achando que nunca mais eu ia ver a luz do sol. Mas o pior ainda estava por acontecer. Acordei com 2 olhos me encarando e uma lança fria cutucando o meu peito. Fiquei imóvel e escutei perguntas em árabe. Quem são vocês? O que procuram aqui? A voz vinha de um dos ocupantes da canoa que tinha emparelhado com o nosso barco. Olhando, calculei que tivesse uns 10 guerreiros dentro dela. E respondi: nós somos viajantes, viemos por um safari e estamos perdidos. O homem que apontava a lança perguntou para alguém do lado dele: Pai, devo matá-los? Se são brancos, não os mate, respondeu o vulto com uma voz cavernosa. Aquela que deve ser obedecida foi avisada da chegada deles e ordena que sejam levados à sua presença. Vamos tirá-los do barco e cumprir o nosso dever. Fomos arrancados da embarcação e acomodados em liteiras, cada uma delas suspensa nos ombros de 2 homens. Na margem do rio tinha mais de 50 guerreiros armados. Só Mohamed, que não era branco, teve que seguir a pé. Se eu não soubesse que éramos prisioneiros, eu até estaria feliz, porque o interior da liteira era muito confortável. Além disso, era muito agradável ser carregado, escutando os guerreiros que cantavam. Adormeci e acordei quando o sol já estava bastante alto. Acho que devo ter dormido umas 8 horas, pensei. Afastei a cortina da liteira e olhei em volta. Nós estávamos atravessando uma trilha muito estreita dentro do Pantanal. Aqueles guerreiros eram altos, tinham no mínimo 1,80 m de altura. Eram magros e a cor da pele deles era bronze, mas os cabelos não eram encarapinhados como os dos negros. Eram lisos, caindo pelos ombros. Falavam árabe e alguma coisa neles me lembrava os orientais. Está acordado, homem branco! Reconheci na liteira ao lado aquele vulto que
que parecia ser o chefe do grupo. Sim, senhor, respondi tratando respeitosamente. Vejo que falam o idioma árabe e que têm boas maneiras, disse o velho. Mas não acredito que tenham vindo aqui para um safari, como me disseram ontem. Como é que você se chama? E quem é o seu povo? Arrisquei perguntar. Meu nome é Bilali, e somos Amahajer, o povo dos rochedos, disse ele. Para onde você está nos levando? Em breve você saberá, estrangeiro. Paramos um pouquinho adiante, num lugar que parecia ser a cratera de um vulcão extinto. Saímos das liteiras e Mohamed, cansado, veio para perto de nós. Nós estávamos na entrada de um corredor que levava para um imenso subterrâneo. Percebi que alguns dos homens na fila não tinham a mesma cor dos primeiros. Tinham uma pele tão escura quanto a de Mohamed. E o mais estranho foi ver um grupo de mulheres bonitas, sorridentes, chegando até nós. Elas tinham um rosto delicado, olhos profundos e cabelos longos, com uma tonalidade entre o castanho e o preto. Usavam cintos largos de couro e algumas se vestiam com túnicas amarelas, como Bilali. Mais tarde eu soube que essa cor significava que eles eram membros da nobreza. Como sempre acontecia na Inglaterra, Léo se transformou no centro das atenções femininas. Aquelas mulheres suspiravam, deslumbradas, enquanto meu filho adotivo tirou o chapéu, deixando seus cabelos louros e compridos caírem até os ombros. A mais bela das mulheres, que vestia uma daquelas roupas amarelas, se aproximou de Léo e deu um apaixonado beijo. Fiquei com medo que algum pai ou algum marido ciumento viesse nos matar, mas isso não aconteceu. Pelo contrário, a jovem continuou beijando Léo, e ele, pensando que o beijo fosse o cumprimento entre os membros daquela tribo, retribuiu com prazer. Ela, Mistério no Coração da África, do escritor britânico Henry Rider Haggard, com adaptação livre minha. No capítulo 3, após uma semana subindo o rio e entrando cada vez mais no coração da África, fomos capturados por uma tribo e imaginávamos que seríamos mortos. Surpreendentemente, fomos levados como reis, em liteiras, até a entrada de um subterrâneo à beira de um vulcão, onde uma das nativas deu um beijo apaixonado em Léo, e ele correspondeu. Capítulo 4 – Reinado Feminino. Logo soubemos que o significado do beijo era outro. Bilali nos convidou para entrar na caverna, e a moça que tinha beijado Léo, chamada Ustani, entrou conosco. Era costume da tribo dos Amahajer que as mulheres escolhessem seus noivos. O pedido de casamento era feito beijando-se o homem em público. Ao retribuir o beijo, Léo, sem saber, havia concordado e consumado o matrimônio. A galeria subterrânea levava até um salão, onde nos serviram uma farta refeição. Bilali ficou nos observando enquanto comíamos e nos contou em detalhes como era a organização do seu povo. O povo dos Amahajer
era composto por 10 tribos. Cada tribo tinha 7.000 pessoas e um chefe, o pai, igual a ele. Aquela que deve ser obedecida reinava absoluta sobre todas as tribos. O velho disse ainda que os homens brancos nunca tinham estado ali antes. Os Amahajer continuavam a matar qualquer estrangeiro que subisse o rio, e ele já se preparava para fazer isso quando recebeu ordens dela para nos poupar. Se ela vive longe daqui, como é que soube da nossa presença? Perguntei. Bilal respondeu com outra pergunta. Na sua terra não existe quem seja capaz de olhar sem os olhos e de ouvir sem os ouvidos? Ela sempre sabe de tudo. O velho fez uma pausa e depois continuou. E eu acredito que ela simpatizou com vocês, porque é a primeira vez que manda poupar estrangeiros desde os tempos dos meus bisavós. No tempo dos seus bisavós, aquela que deve ser obedecida já existia? Estranhei. Então, ela deve ter centenas de anos. Bilal desconversou e avisou que nos deixaria por alguns dias. Tinha de ir à presença dela receber instruções a nosso respeito. Ficamos instalados em aposentos individuais que lembravam antigas câmaras mortuárias. Job, com medo, veio dormir no meu quarto. Na manhã seguinte, uma mulher, já madura, aproximou-se dele e tentou beijá-lo. O pobre homem fugiu apavorado. Com medo de ter ofendido a tribo, dei a primeira desculpa que me apareceu. Disse que Job era casado e que tinha deixado vários filhos na nossa terra. A mulher mal me escutou. Recebeu as minhas palavras friamente. Naqueles dias em que Bilal ficou fora, eu tentei saber um pouco mais sobre os costumes daquele curioso povo. As tribos viviam espalhadas e bem distantes umas das outras, e suas leis eram muito severas. Eles só viam a rainha uma vez por ano, quando ela aparecia com o rosto coberto para aplicar sentenças. Os Amahajer consideravam ela eterna, mas alguns deles, entre eles os Tani, contavam uma história diferente. Diziam que ela escolhia um marido e matava logo depois do nascimento de sua herdeira. Quando envelhecia, a rainha se retirava para morrer em um local distante, deixando em seu lugar a filha, a quem já havia ensinado as artes da magia, fonte do seu poder. Qual daquelas duas versões seria a verdadeira? De qualquer forma, uma coisa era certa: a força e o poder de ela eram imensos. Ninguém contrariava. Sua vontade era a lei. Um dia, nós estávamos visitando plantações com os Tani, que não saía do lado de Léo, quando nós soubemos que haveria uma festa em nossa homenagem. Aquilo não me soou bem, mas tinha como recusar sem ofender? Os maus presságios se confirmaram quando nos fizeram sentar à volta de uma fogueira e um homem arrastou os Tani para longe. A pobrezinha nos olhava, assustada, vigiada por 2 guerreiros. Eu apalpei meu revólver debaixo da roupa e notei que Job também tinha trazido o dele. Léo tinha uma faca escondida no cinto. Nós suspeitávamos de que a finalidade daquela cerimônia fosse obrigar Job a se casar com a mulher que tinha beijado ele de manhã. Além de Ustani, ela era a única mulher presente naquela cerimônia. Por isso nós não entendemos quando ela foi buscar Mohamed
no canto escuro de uma caverna em que ele se recolheu desde que nós chegamos. O coitado só saía dali para comer. Passava os dias maldizendo Alá por aquela situação. Os Amahajir começaram uma espécie de cântico, compassado, cada vez mais rápido, ao mesmo tempo em que se embriagavam com uma bebida fermentada à base de trigo. Eu compreendi que eles diziam algo parecido com: "Onde está a carne que vamos comer? Ela está pronta e já virá." Respondiam eles em coro. "E o vaso para assar, ele já está quente? Está quente? Está quente?" Tornavam a responder. Ao som dessas palavras cantadas, Léo, pálido, se colocou em posição de defesa. Ouviu isso, tio Horácio? São os vasos quentes da inscrição em grego no pedaço da cerâmica. Era assim que os selvagens matavam os estrangeiros. Tudo aconteceu em poucos segundos. Os guerreiros mexeram na brasa da fogueira, retirando do meio delas um vaso incandescente. A mulher colocou uma corda no pescoço de Mohamed e os homens seguravam ele imóvel. Percebendo as intenções daquele grupo, puxei o meu revólver e atirei na mulher, que antes de cair, enterrou a faca no coração de Mohamed. Gritos e tiros soavam na caverna. Rodeados de selvagens, nós nos defendíamos como podíamos. Job e eu usávamos o revólver e Léo manejava sua faca de caça como se fosse uma espada. Atirei em quantos homens eu consegui, até que eu fui derrubado. No chão, vi que Léo estava caído do meu lado e escutei alguém gritando: "Tragam uma lança para acabarmos com ele!" Nesse instante, a corajosa Ustani jogou-se em cima do marido, protegendo-o com seu corpo. Se não fosse ela, Léo não estaria vivo para contar essa história. Devo a vida de meu filho de criação à jovem Ustani. Por fim, desmaiei. No meio das sombras, escutei Bilal exigir que os Amahajir parassem aquela matança. Ele tinha acabado de voltar naquele momento. Quando acordei, ele estava do meu lado, sorrindo aliviado. Perguntei pelo Léo, e ele garantiu que meu filho estava bem. Os ferimentos de Job eram superficiais. Milagrosamente, tínhamos nos salvado e dado cabo de 12 guerreiros, incluindo a mulher, 13 pessoas. Bilal elogiou nossa coragem e pediu desculpas por aquele acontecimento. "Entre nós, é tradição matar estrangeiros", explicou ele. "Como ela não disse o que fazer, como o companheiro de pele escura que veio com vocês, eles desrespeitaram minhas ordens e o executaram. Mas aquela que deve ser obedecida irá puni-los com severidade. Podem estar certos. Quanto a mim, ganharam um admirador. Gostaria de saber como funcionam essas armas que têm ruído igual a trovão?" Expliquei a ele o funcionamento das armas de fogo e prometi que assim que eu estivesse melhor, faríamos uma demonstração para ele. Bilal tinha ordens de Ela para nos levar à sua presença o mais breve possível. Mas Léo não estava em condições de viajar. Tinha melhorado um pouco e Ustani não o deixava um só minuto, cuidando dele com extrema dedicação. No dia de partir, nós achamos melhor o Léo viajar deitado, numa liteira. Estava muito fraco ainda. "Ustani vem conosco?" perguntei a Bilal. "Se ela quiser, vem. Nossas mulheres podem fazer tudo o que querem, menos uma coisa:
contrariar a vontade da rainha. E se ela se recusar a obedecer à rainha, o que acontece? O mesmo que acontece com as árvores que não se curvam à fúria do vento. Ele respondeu. Ela, Mistério no Coração da África, do escritor britânico Henry Rider Haggard, com adaptação livre minha. No capítulo 4, conhecemos o poder que ela exercia sobre as 7 tribos e soubemos a respeito de sua controversa eternidade. Bilal é chamado para ir ao seu encontro e quando ficamos sozinhos com os restantes, fomos convidados a uma cerimônia na qual Mohammed foi morto. Mas nós fomos salvos por Bilal, que retornou bem na hora para nos buscar. Ela queria nos conhecer. Capítulo 5 – Viagem à morada de Ela. Para chegar a Kor, onde vivia a rainha, era preciso atravessar o pântano. Fomos acomodados cada um numa liteira, com Bilal e os guerreiros indo à frente. Léo piorou mal a viagem tinha começado. Ele ardia em febre e eu decidi que ele deveria tomar uma dose de quinino. Por precaução, Job e eu também tomamos. Era o único remédio que nós tínhamos para combater o mal dos pântanos. Enquanto isso, Bilal tentava nos animar. Em Kor, o clima é seco e agradável. Logo estaremos lá. No segundo dia de viagem, fui acordado com alguns gritos. Lá na frente da expedição, tinha acontecido um acidente. Um dos carregadores tinha sido picado por uma cobra e largou a liteira de Bilal, que caiu nas águas do pântano. Os homens discutiam para saber de quem era a culpa, mas ninguém fazia nada para salvar o velho, que se debatia naquelas águas lamacentas. Afastem-se, seus tolos! Berrei eu, mergulhando para resgatar o pai, que estava todo sujo de lama. Bilal estava indignado com os guerreiros e agradecido a mim. Iam me deixar no pântano, seus animais! Se não fosse o estrangeiro, eu estaria morto agora! E pegando na minha mão, ele completou. Meu querido filho, você ganhou minha amizade. Conte comigo enquanto eu viver. O sol estava quase se pondo quando finalmente nós pisamos em terra firme. A bela Ustane, que não tinha os mesmos privilégios que nós, seguia a pé, junto da liteira do Léo, cuidando do meu filho de criação dia e noite, como a mais dedicada das enfermeiras. 2 dias depois, nós alcançamos a planície de Kor. Lá longe, nós vimos uma montanha com paredes verticais muito altas. Era uma verdadeira fortaleza feita pela natureza. É onde mora aquela que deve ser obedecida, disse Bilal. Que rainha do mundo teria um castelo mais seguro? E como é que nós vamos entrar lá? Não vejo passagem nenhuma, estranhei eu. Há uma passagem secreta. Você jamais encontraria sozinho. Um caminho calçado com pedras seguia pela planície por quilômetros até a morada de Ela. Parecia um canal, porque era cercado por muros também de pedra. Bilal nos contou que há muito tempo seus antepassados fizeram aquele canal para a água da chuva escoar. Kor ficava na cratera de um vulcão extinto.
Atualmente havia um outro canal e eles utilizavam o antigo como estrada. Como é que uma civilização tão adiantada tinha desaparecido? Pensei eu. Os Amaharajar não me pareciam inteligentes o bastante para descender desse povo excepcional. Bom, enfim, deixei para investigar esse mistério mais tarde. No caminho, aquele vale arborizado abrigava grandes animais, búfalos, zebras, rinocerontes. Num certo momento, Bilal me disse: Desculpem, mas agora preciso vendar os olhos de vocês. Disse ele quando nos aproximamos da montanha. Claro, era para não vermos a passagem secreta. Até Ustani teve que tapar os olhos. Quando tiraram as nossas vendas, estávamos no meio da cratera do vulcão. Era gigantesca, com quilômetros de diâmetro. Nós fomos levados até os nossos aposentos, que ficavam numa caverna num dos cantos da cratera. Todos os aposentos eram iguais, com uma cama de pedra forrada com peles de leopardo e uma espécie de vaso ou banheira para que nos lavássemos. Eu continuava preocupado com Léo, que não havia melhorado, mas ainda assim senti um grande prazer em me lavar e vestir roupas limpas. Tinha acabado de me arrumar quando uma jovem afastou a cortina e fez um sinal para eu segui-la. Ela me levou até a sala de refeições, onde já tinha outras pessoas. Percebi naquele momento que todos daquele lugar eram surdos-mudos. Depois de comer, fui para junto de Léo, que estava com muita febre e alucinação. Bilal veio e avisou que a rainha queria me ver. Era uma honra que aquela que deve ser obedecida concedia a raras pessoas. Mas nessa altura, eu não estava muito interessado em conhecer aquela mulher. Por que é que tínhamos nos metido no meio da África? Jamais eu me perdoaria se essa estupidez custasse a vida do meu filho de criação. São ordens de ela! Disse Bilal vendo que eu estava hesitando. Quando estávamos saindo do quarto, eu vi, no chão, um objeto que provavelmente o Léo tinha deixado cair. Era o camafeu de Calícrates, que Léo tinha transformado num anel para levar sempre consigo. Peguei e coloquei no meu dedo para devolver ao meu filho logo depois. Fui conduzido por aqueles guardas surdos-mudos até os aposentos de Ela. Bilal ajoelhou-se quando eles nos deixaram a sós e mandou que eu fizesse o mesmo. Mas por que eu, um inglês, tinha que ficar de joelhos diante de uma mulher da África? Continuei em pé, enquanto o velho rastejava. Então, uma cortina se abriu, e a criatura que apareceu no meio de véus tinha mãos claras, dedos longos, e sua voz, muito harmoniosa, era falada num árabe perfeito. Por que esse medo todo estrangeiro? Haverá algo em mim tão assustador assim? É só sua beleza, majestade, respondi, disfarçando o medo. Então eu perdoo a sua mentira, porque ela é uma mentira muito lisonjeira. Percebendo também a presença de Bilal, ela mudou o tom de voz. Com muita dureza, mandou ele embora e avisou que no dia seguinte daria uma sentença contra os subordinados dele que tinham matado Mohammed. Bilal saiu rastejando e ela me convidou gentilmente para sentar ao seu lado. Estou farta de selvagens que rastejam aos meus pés. Como você se chama?
Horácio, rainha. Horácio? H-O-R-A-C-I-O? Soletrou ela. Bonito nome. Então você conhece o nosso idioma? Eu estudei árabe durante muito tempo. Então quer dizer que o árabe ainda é falado? Ficou surpresa a rainha dos Amahajar, que começou a me fazer uma pergunta atrás da outra. O Egito ainda existe? Quem é o faraó que governa? É alguém da Pérsia? É que eu estou aqui faz tanto tempo. Os persas já deixaram o Egito há 2000 anos, majestade. Depois deles, tiveram outros povos. Desculpe, mas como é que majestade conhece coisas tão antigas? Em vez de responder, ela fez novas perguntas. Ela estava muito interessada. Os gregos continuam a existir? E os hebreus ainda estão em Jerusalém? E aquele tal Messias que eles esperavam, ele chegou? Sim, majestade. A Grécia ainda existe, apesar de que está um pouco mudada. Os judeus deixaram Jerusalém e estão no mundo inteiro. O Messias chegou, sim. Chama-se Jesus. Quase metade da população da Terra segue os ensinamentos dele. Fiz uma pausa, prestando atenção à estranha reação dela às revelações que eu estava fazendo, e perguntei, intrigado: Jesus morreu faz quase 2000 anos. Ela me olhou como se quisesse penetrar dentro da minha alma. Há coisas que você não sabe, Horácio, disse ela suavemente. A vida é um eterno ciclo. Nascer, morrer, nascer outra vez. Isso se chama Ayesha. E esse é o meu verdadeiro nome. Sabe por que eu, mais bela que Helena de Troia e mais sábia que Salomão, continuo entre os selvagens? Porque eu espero o meu amado, o homem que aqui viveu, morreu e um dia voltará. Pode ser que demorem 5000 anos, ou que ele venha amanhã. Estarei aqui, esperando por ele. Ela, Mistério no Coração da África, do escritor britânico Henry Rider Haggard, com adaptação livre minha. No capítulo 5, chegamos a Kor, onde ela morava à beira da cratera de um vulcão, protegida por uma muralha e por uma passagem secreta. Quando finalmente fomos recebidos, ela queria saber coisas históricas, como se tivesse vivido há muitos séculos e encontrado alguém vindo do futuro. Ela manteve-se isolada todo esse tempo, aguardando a volta do seu amado Calícrates, mesmo que isso demorasse milênios. Capítulo 6. Aquela que deve ser obedecida. Meu espanto diante do que eu ouvia era enorme. Tive muito cuidado, mas insinuei: desculpe, rainha, se os homens renascem continuamente, isso não parece que está acontecendo com a senhora, já que a senhora nunca morreu. É verdade. Adquiri um poder que todos os humanos desejam, o de prolongar a vida indefinidamente. O que são 2000 anos se eu tenho a eternidade ao meu dispor? Ela fez um gesto vago e mudou de assunto rapidamente.
Meu caro Horácio, não gostaria de saber como é que eu descobri que vocês viriam? Claro, majestade, respondi, bastante curioso. A rainha me mostrou uma taça e cobriu com as mãos. A água ficou turva num minuto e logo voltou a ficar cristalina. Naquele líquido transparente, eu pude ver, com os meus próprios olhos, o barco onde nós estávamos viajando, com todos os ocupantes, Léo, Job, Mohammed e eu. Fiquei assustado e falei, mas isso é magia, Ayesha! Está enganado, Horácio. Isso é conhecimento da natureza, uma ciência que eu aprendi com os egípcios. Eu não sou capaz de prever o futuro, apenas posso reconstituir situações que eu ou pessoas próximas já viveram. Eu conhecia o canal onde estavam e de repente senti vontade de ir até ele. Foi assim, casualmente, que eu descobri vocês e pedi que vocês viessem até mim. A propósito, eu gostaria de conhecer o jovem que Bilal chama de Léo. Ele está doente, parece. Muito doente, minha rainha. Infelizmente, não poderia curá-lo. A senhora tem tantos poderes. Ele é meu filho adotivo. Posso trazê-lo aqui para que majestade o veja? Ayesha não pareceu ficar preocupada. Ela disse que a febre dos pântanos não matava ninguém antes de 3 dias e prometeu que se Léo não melhorasse até a noite seguinte, ela prepararia um remédio para ele. Estava ficando claro que aquela entrevista tinha acabado. Antes de eu me retirar, fiz um pedido absurdo. Ayesha, gostaria de ver seu rosto. Quem vê meu rosto se apaixona por mim, a rainha ponderou. Não quero que sofra, Horácio. Só existo para aquele que foi e que há de voltar. A minha curiosidade era tão grande que eu resolvi arriscar. Eu não tinha medo da beleza porque eu sabia que a beleza era passageira. Mas eu jamais poderia esperar o espetáculo que meus olhos veriam. Quando Ayesha deixou cair o véu e exibiu sua beleza perfeita, fiquei totalmente atordoado. Ela não era desse mundo. Parecia impregnada de uma majestade divina. Seus cabelos negros contrastavam com a alvura da pele, e a silhueta do seu corpo revelava uma graça admirável. Nossos olhares se cruzaram, e ela notou o meu embaraço. Satisfeito, homem? Não diga que eu não avisei. De repente, o rosto de Ayesha adquiriu uma expressão cruel, e a voz saiu num tom duro, metálico. Que anel é esse? Responda ou será aniquilado pelo meu ódio. Assustado com aquela transformação, vi que ela se referia ao camafeu de Léo, e eu só consegui resmungar que aquela joia pertencia ao meu filho de criação. Ayesha se desculpou, como se falasse consigo mesma. Estranho. Há muito tempo conheci um camafeu como esse, mas não estava incrustado num anel. Perdão, Horácio. Agora vá. Quero ficar sozinha. No meu quarto, repassei os acontecimentos que aconteceram e concluí que eu só poderia estar louco. Depois de estudar tanto, com os meus conhecimentos científicos, como é que eu ia acreditar na existência de uma mulher com mais de 2000 anos? E o camafeu? Se ele de fato tivesse pertencido a Calícrates, então Léo era o homem que Ayesha esperava. Eu gostaria de ter ficado à cabeceira do meu filho, de onde Ustani não arredava o pé. Mas Bilal avisou que aquela que deve ser obedecida
ordenava a minha presença no julgamento daqueles que tinham matado Mohamed. Fui levado até um salão onde dezenas de pessoas estavam ajoelhadas. Ayesha, numa cadeira alta, mandou trazer os culpados e deixou que apresentassem a sua defesa. Os argumentos de que Mohamed não era branco e, portanto, não se incluía entre os estrangeiros que ela mandara proteger, não a convenceram. Sua sentença foi dada. Canibais miseráveis serão torturados até morrer. Embora eu achasse que eles mereciam castigo, fiquei horrorizado com a ideia da tortura e pedi a Ayesha que desse a eles uma outra pena. Ela discordou. Horácio, se eu atender o seu pedido de clemência, da próxima vez eles vão desobedecer de novo. Não vê que eu mantenho os Amahajar submissos e obedientes por meio do medo e do mistério? Venha, quero mostrar algo a você. A rainha descobriu o rosto e, como boa anfitriã, me conduziu através daqueles corredores compridos no interior da grande caverna. Parou na entrada de um salão e me indicou um mural com uma inscrição muito antiga. Isso aqui parece uma catacumba, comentei. Sabia que você era mais inteligente que os outros homens. Ayesha riu com a ironia e leu o conteúdo da placa. Aquilo tinha sido uma sepultura concluída no ano de 4259, depois da fundação da cidade de Kor. Se onde nós estamos era um túmulo, onde é que fica a cidade? Perguntei eu. Kor acabou em 4803. Uma peste matou todos os seus habitantes. As ruínas estão aqui perto, a poucos quilômetros, no local que foi a cratera de um vulcão. Quem são os Amahajar, então? Descendentes do povo de Kor? Não, respondeu Ayesha. Com certeza não são. Quando cheguei a Kor, há mais de 2000 anos, eles já viviam aqui. Os meus poderes não chegam a ponto de saber a sua origem. Talvez eles sejam bastardos de algum árabe errante. E você, Ayesha? Quem é você? De onde você veio? Vim do Egito. Fugi de lá depois de discordar de alguns sacerdotes. Aqui encontrei um sábio com quem aprendi o segredo da vida. Ele era adorado pelos Amahajar, embora não fosse um deles. Eu continuo entre os selvagens porque estou esperando o meu amado, que há de voltar. Mas eu já lhe disse isso, não? A rainha me puxou pela mão e me mostrou os incríveis subterrâneos construídos pelo povo de Kor. Eram salas dedicadas a deuses que eles veneravam, obras de arte, múmias em perfeito estado de conservação que ela garantiu serem mais perfeitas que as egípcias. Na porta de seus aposentos, nós nos despedimos. Vou preparar o remédio para seu filho, prometeu Ayesha. Vá para junto dele, que logo estarei lá também. Ela, Mistério no Coração da África, do escritor britânico Henry Rider Haggard, com adaptação livre minha. No capítulo 6, Ayesha, o verdadeiro nome de Ela, revela seus conhecimentos e poderes e decide sentenciar os que mataram Mohamed. Revela-se para mim, deixando cair seu véu, e me deixa hipnotizado de paixão. Nos leva pelos subterrâneos às ruínas de Kor
cujos habitantes morreram de uma peste milênios atrás. Por fim, promete preparar um remédio para curar Léo, que estava muito doente. Capítulo 7. Uma paixão de 2000 anos atrás. Chegando ao quarto de Léo, tive medo de que ele não pudesse mais ser salvo. Tinha chegado ao limite de sua resistência física. Job e Ustani estavam desesperados, pois meu filho não reagia e delirava de febre. Diga a estes servos que se retirem, Horácio, ordenou Ayesha, surgindo como um fantasma no meio de véus. Ninguém pode ver a minha magia. Como Ustani se recusasse a cumprir a ordem, implorei à rainha que a deixasse ficar. Afinal, uma esposa deve permanecer ao lado do marido. Mas ela não atendeu o meu pedido e Ustani saiu rastejando. Ao se aproximar do leito, um grito de Ayesha ecoou pela caverna. Calícrates! Meu Calícrates! Você voltou para mim, meu amor! Disse a ela então que se Léo era seu Calícrates, que desse o remédio bem rápido, senão ele morreria. Emocionada e trêmula, a rainha pediu minha ajuda. A pele de Léo tinha a tonalidade cinza e seus dentes estavam tão fechados que precisei fazer força para abrir sua boca e despejar o líquido. Aos poucos, ele voltou a ficar corado e sua respiração se normalizou. Ele dormirá durante 12 horas e acordará curado, disse Ayesha, acariciando os cabelos de Léo. Veja só, Horácio, com todos os meus poderes, eu não sabia que Calícrates estava tão perto e morrendo. Eu não me perdoaria se o deixasse morrer. Teria de esperar outros milhares de anos. Em seguida, ela perguntou por Ustani. Quando soube que a esposa de Léo era uma ama Hajar, ficou mais tranquila. Apenas uma ama Hajar. Ordenarei que morra imediatamente. Vai mandar matá-la? Que culpa ela tem? Protestei eu. Esperei Calícrates durante 2000 anos e não vou perdê-lo para uma selvagem. Não insista, Horácio. Não se meta nesse assunto. Mudei de estratégia e tentei convencê-la da importância de Ustani. Ayesha, essa mulher arriscou a própria vida para salvar Calícrates da lança dos guerreiros. Esqueceu? Cuidou da saúde dele e o trouxe até você. Não acha que é mau começo para o amor de vocês o destino que a majestade planeja dar a ela? Se soubesse, Calícrates nunca aprovaria, com certeza. Ela pareceu abalada com as minhas ponderações e mandou chamar Ustani. A pobre moça entrou no quarto assustada, pensando que Léo estava morto. Ao vê-lo vivo, o alívio ficou estampado no seu rosto. E não se curvou às ordens de ela, que mandou viajar para longe e esquecer aquele homem que estava no leito. De jeito nenhum! Ele é meu marido segundo o costume do meu povo! Furiosa, ela apontou o dedo para Ustani, que, sem ser tocada, foi jogada violentamente para trás, como se um raio a tivesse paralisado. Rastejando, a moça se afastou, deixando o meu coração partido. Eu tinha aprendido a gostar dela e a respeitava. Não era justo vê-la submetida a tanta humilhação. Ela ordenou que mudassem Léo de quarto. Durante toda a noite ficou vigiando o seu sono.
Na manhã seguinte, vendo o vulto feminino ao lado dele, Léo puxou-a para si. Por que cobriu o rosto, Stanny? Stanny viajou para visitar sua família, disse Ayesha com um timbre sonoro e apaixonado. Agora sou eu quem cuida de você. Pensei que ela fosse se revelar imediatamente, mas isso não aconteceu. Embora ela tratasse Léo com muito carinho, deixou aquele mistério permanecer durante todo o tempo em que ele convalesceu, e isso durou mais alguns dias. Finalmente, nós fomos avisados que haveria uma festa para nós. Depois da última comemoração, em que nós quase morremos nas mãos dos Amahajer, eu preferia dispensar festejos. Além do mais, Léo estava muito fraco ainda. Mas o convite de ela era uma ordem. No cenário, montado ao ar livre, Ayesha tinha preparado um baile à fantasia. Homens e mulheres estavam vestidos de animais e imitavam os seus comportamentos e os seus ruídos. Léo e eu nos afastamos um pouco daquela área mais iluminada da festa e fomos pegos de surpresa por alguém fantasiado de leopardo que cruzou à nossa frente nos chamando. Venham rápido! Falou ele, nos arrastando para o bosque. A voz de Stanny era inconfundível. Por que você demorou tanto, amor? Disse Léo. Que saudades de você! Eu também, querido! Eles se abraçaram emocionados. Escute, ela me expulsou do seu lado e agora nós corremos risco de vida. O único jeito é fugir. Fugir por quê? Falou Léo. Vamos explicar nossa situação para a rainha. Não! Chorava Stanny abraçada a ele. Assistindo a cena, eu percebi que a tragédia era iminente. Escoltada por Bilali e mais 2 guerreiros, Ayesha se aproximou e investiu contra Stanny, que deu um passo para frente demonstrando enorme coragem. Eu amo esse homem e só a morte vai tirar ele do meu lado, gritou ela. Não suportando mais aquela afronta, Ayesha fuzilou-a com um dedo. Uma faísca elétrica cruzou o ar e Stanny caiu morta. Léo atirou-se sobre ela. Assassina! Assassina! Berrava ele. Desculpe se magoei você, Calícrates, mas é que esperei você por 2000 anos, disse Ayesha com muita doçura e meiguice. Eu não ia permitir ninguém entre nós. Não sou Calícrates, meu nome é Léo 20 e eu odeio você, sua assassina. Você teve um antepassado chamado Calícrates, não teve? Tive, mas isso não quer dizer nada. Eu sinto ódio por você. Você é a reencarnação dele, meu amor. Não se lembra de mim? E com um gesto gracioso, Ayesha deixou cair o véu, mostrando seu rosto e suas formas por baixo daquele véu transparente. Venha, Calícrates. Reconhece-me agora? Venha. Léo olhou para ela enfeitiçado. Resistiu o mais que podia. Depois caminhou lentamente para ela e a envolveu num abraço apaixonado. Ela, Mistério no Coração da África, do escritor britânico Henry Rider Haggard, com adaptação livre minha. No capítulo 7, ao ver Léo, Ayesha reconhece nele seu amado Calícrates reencarnado e decide matar sua esposa Stanny, a quem tentei salvar, argumentando que sem ela, Léo não estaria aqui. Expulsa-a de Kor.
declara-se para Léo, a quem chama de Calícrates, e prepara uma festa. Durante a festa, Ustâni volta para resgatar seu marido, mas é morta por ela, Ayesha. Para não ser odiada por Léo, retira seu véu e ele fica enfeitiçado. Abraçada a Léo, Ayesha estava radiante. Ela disse que tinha uma prova de que tinha esperado por ele durante 2000 anos e o convidou para segui-la, o que ele fez docilmente. Ayesha virou-se então para mim. Venha também, Horácio. Quero que veja. Nós acompanhamos ela por novos corredores subterrâneos que levavam a uma sala desconhecida. Sobre uma cama de pedra estava um cadáver humano coberto por um lençol. Ayesha levantou o tecido e nós vimos, estarrecidos, um homem exatamente igual ao meu filho. Ela dirigiu-se então a Léo. Eis o seu corpo, Calícrates. Eu pude conservá-lo por 2 milênios, graças aos meus conhecimentos de mumificação. Todas as noites eu tenho vindo dormir ao seu lado, esperando o dia que você voltaria reencarnado. Esse dia chegou. Léo, pouco à vontade, queria sair logo dali, mas ela tinha outras coisas para mostrar. Pediu que eu descobrisse o peito de Calícrates, onde se via uma enorme ferida. Era a marca da lança que o tinha matado. Perdão, querido. Matei você numa explosão de ódio, porque você amava a Amenartes. Ela estava sob a proteção dos deuses egípcios e, portanto, ela estava imune aos meus feitiços. Por isso, eu atingi você. E por séculos chorei a sua perda. Mas agora eu irei recompensá-lo. Vou prolongar a sua vida por milhares de anos e seremos muito felizes. Chegou a hora, meu amor. Não preciso mais do seu corpo morto, já que agora tenho você novamente vivo. Com essas palavras, Ayesha aproximou-se da múmia e derramou sobre ela um líquido. O ácido foi consumindo rapidamente a matéria, deixando no ar uma nuvem provocada pela reação química. O pó está voltando ao pó, dizia ela numa espécie de transe. Calícrates morre para renascer, como tudo o que existe nesse mundo. Cansada de tantas emoções, Ayesha foi se recolher aos seus aposentos. Ela queria ficar sozinha. Mandou que fôssemos descansar também, pois no dia seguinte começaria a nossa jornada até as ruínas de Kor e até o local onde brilhava o fogo da vida. Mas nem eu, nem Léo conseguimos dormir. Léo ficava se remoendo de remorsos por não ter impedido a morte de Ustâni. E eu tentava consolá-lo do jeito que eu podia. Ninguém é capaz de enfrentar os poderes de Ayesha, filho. Eu sei que você amava Ustâni e tentou protegê-la, mas foi impossível. E não se preocupe por estar agora apaixonado por ela. Os encantos dela são mágicos. Eu que o diga. Sim, pois como ela também previra, eu também tinha sucumbido aos seus encantos e estava totalmente envolvido por aquela mulher misteriosa. Para complicar mais as coisas, havia o mistério de Calícrates. Se Léo e eu não acreditávamos em encarnação, como poderíamos explicar a semelhança entre a múmia e meu filho? Na manhã seguinte, Ayesha nos chamou
e explicou os motivos da viagem. Segundo ela, era preciso que Léo passasse pelo fogo da vida. Do contrário, senão, ele seria consumido pelo brilho que emanava dela. A viagem demoraria 2 dias, e depois disso, eles poderiam viver plenamente o seu amor. E a você, Horácio, concederei também o favor de entrar na chama da vida, prometeu Ayesha. Assim, poderá ter uma longa juventude. Agradeço, rainha, mas eu prefiro envelhecer e morrer com dignidade quando chegar a minha hora, junto com as pessoas da minha geração. Ela insistiu, e eu argumentei que não precisava de uma vida mais longa. O que eu não disse é que depois de ver o seu rosto, eu jamais conseguiria esquecê-la. Seria um suplício viver uma eternidade lembrando desse amor impossível. Você é quem sabe, disse Ayesha. Depois disso, ela se voltou para Léo e perguntou como é que ele tinha chegado até ali. Meu filho relatou a história do cofre misterioso que tinha herdado do seu pai. Contou todos os detalhes e ela ficou pensativa. Que curioso, falou ela. Foi justamente Amenartes, a quem tanto odiei, que acabou trazendo Calícrates de volta aos meus braços. Ela pediu vingança ao filho e a todos os descendentes, pois eu estou aqui, meu amor. Ayesha ajoelhou-se aos pés de Léo e estendeu a ele o seu punhal. Se quiser vingar-se, matar-me, este é o momento certo. Prometo submeter-me sem reagir. Não usarei meus poderes para me defender. Não farei isso. Nem quero, balbuciou Léo, ajudando a se levantar. Ayesha iluminou o seu rosto com um sorriso. Acredito agora que você começa a me amar, Calícrates, e isso me alegra. Depois que passarmos pelo fogo da vida, nós iremos para a Inglaterra e você será o rei. A Inglaterra já tem uma rainha, tentou explicar Léo. Que importa, nós a derrubaremos. Não é tão simples assim. Existem leis. Ora, as leis. Meu poder está acima de qualquer lei. E você também o terá, Calícrates, quando entrar na chama da vida. Era impossível dissuadi-la dessa ideia maluca. No final, arrumamos nossa bagagem e partimos. Somente Bilali e sua guarda pessoal estavam nos acompanhando. Quando o sol se punha, nós chegamos até as ruínas de Kor e vimos um espetáculo magnífico. Templos, praças, palácios, escadarias, ruas, calçadas com blocos de pedra, anfiteatros, uma antiga ponte, tudo iluminado pela lua cheia que surgia no céu. Por que os Amaharaja preferem viver em subterrâneos ao invés de voltar e reconstruir essa cidade tão bonita? Perguntei eu. Não seria tão difícil. Porque eles creem que ela é habitada por fantasmas, explicou Ayesha com um olhar perdido. Eu estive aqui pela última vez quando transportei o cadáver de Calícrates lá do abismo onde ele morreu até o palácio onde eu vivo. Nós pernoitamos nas ruínas e andamos o dia seguinte inteiro até alcançar a base de uma parede rochosa de mais de 600 metros de altura. Ayesha apontou a muralha e disse que ali começava a nossa verdadeira caminhada. Mandou que Bilali e seus homens nos esperassem. Apenas ela, eu e Léo prosseguiríamos. Levem-me também, pediu Job, com medo de ficar no meio dos Amaharaja.
Sem gostar muito da ideia, ela consentiu. Subir aquela escarpa rochosa não seria tão difícil se nós não tivéssemos que carregar uma comprida prancha de madeira cujo motivo de estar sendo transportada eu não compreendia. Depois de 100 metros de escalada, nós chegamos até uma saliência na rocha que dava a volta como um estreito caminho. Lá no seu final tinha uma gruta. A escuridão era completa. Nós acendemos os candeeiros. Depois de meia hora percorrendo aquela gruta, nós saímos de novo para o ar livre. Então, um sopro de vento apagou os lampiões. A escuridão da gruta foi substituída pela penumbra da noite. No meio dos contornos dos picos e montanhas, eu percebi um abismo do qual não se via o fundo nem o outro lado. Na ponta, uma estreita plataforma, presa num ponto da rocha, avançava naquele espaço vazio como um trampolim. Por aqui, sigam-me, disse a Yesha. Cuidado com a ventania. Nós avançamos, rastejando por aquela plataforma. O vento estava fortíssimo. Somente ela mantinha-se de pé. À nossa volta, tudo era vazio. E lá no fim da plataforma, eu entendi por que é que a prancha seria usada. Um raio de sol saiu lá de trás da montanha e iluminou a Yesha, que gritou: A tábua, depressa! Logo as trevas esconderão de novo o caminho. Entreguei a prancha. Ela colocou entre a plataforma e o outro lado do precipício, em cima de uma rocha que balançava perigosamente no abismo. Ela atravessou correndo, Léo em seguida. Com as pernas tremendo, fui obrigado a ir. O próximo era Job, mas a luz acabou bem nessa hora. Ficamos só escutando o pobre homem chorando de pavor e a tábua sacudindo com os seus passos. Deus do céu! Berrou Job. A prancha está caindo! Quase por milagre, ele conseguiu alcançar o outro lado. Sentia sua presença tremendo enquanto a prancha se espatifava lá no fundo do abismo. E agora, Léo? Como é que nós vamos voltar? Perguntei aflito. Sinceramente, não sei, tio Horácio, respondeu ele. Ela, Mistério no Coração da África, do escritor britânico Henry Rider Haggard, com adaptação livre minha. No capítulo 8, a Yesha nos mostra o corpo mumificado de um homem idêntico a Léo, conservado por milênios para provar que ele era Calícrates. A Yesha pede perdão por tê-lo matado de ciúmes porque ele amava Amenartes, e fica sabendo da maldição lançada contra ela pela própria Amenartes. Maldição esta que trouxe Léo, ou Calícrates, até ela novamente. Por fim, chama-nos para uma viagem onde Léo deverá ser banhado pelo fogo da vida e tornar-se, como ela, eterno. Capítulo 9. O sábio Not e o fogo da vida. Mas ela não parecia nem um pouco assustada. Pelo contrário, seguia em frente, decidida, e ainda nos animava, indicando o caminho. Na borda de uma pedra, ordenou que nós escorregássemos. Cheguei a pensar se não estaria nos mandando para a morte. Mas depois de deslizar por uma inclinação, aliviado,
senti que estava pisando em terreno firme. Léo e Job vieram atrás de mim. Chegamos são e salvos. Acendam os candeeiros, ela pediu. A luz tênue dos lampiões iluminou um cômodo escavado na terra, bem na base da rocha oscilante que tinha servido de apoio à prancha. Vocês sabem que lugar é esse? Perguntou Ayesha. Não tenho a menor ideia, respondi. Aqui morava o sábio Not, um eremita que possuía os mesmos conhecimentos do povo de Cor, embora tenha vivido numa época em que essa civilização já estava extinta. Ela dirigiu-se a Léo e a mim como se Job não fosse capaz de entender o seu raciocínio. Só saía de casa a cada 12 dias para pegar a comida que os Amahajer traziam. Ainda hoje ele é venerado por eles como um santo. Certa vez esperei ele sair da gruta até que viesse buscar os alimentos. Ele se apaixonou por mim e me ensinou todos os seus segredos. Foi Not quem achou o fogo da vida e descobriu os poderes mágicos da chama. Nessa altura, Ayesha continuou o relato dirigindo-se somente a Léo, a quem chamava de meu Calícrates. Disse que quando Not viveu, não a deixou entrar no fogo da vida. Um dia, o sábio parou de buscar comida. Os Amahajer não acreditavam que ele estivesse morto, e sim que tivesse atingido um estágio de santidade em que não precisava mais alimentar-se. E ela entendeu que era chegada a hora de colocar em prática o que ele tinha ensinado, mergulhar na chama da vida, adquirindo o conhecimento e perpetuando para sempre a sua juventude. Você estava aqui nessa época, Calícrates, e eu lhe ofereci a mesma oportunidade. Queria que entrássemos juntos na chama da vida. Você estava apaixonado por mim e me seguiu. Na última hora, porém, quando eu lhe estendi os braços, em vez de cair neles, você voltou para a egípcia Amenartes. Você recusou a minha oferta, meu amor. Eu estava cega de ódio e desconhecia meus novos poderes, que foram adquiridos depois de me banhar no fogo. Eu investi contra você e, sem querer, o matei. Oh, como eu me arrependo! Por quantos séculos eu chorei! Léo ouvia a história fascinado. Nos seus olhos tinha o brilho da paixão. Compreendendo que ela tinha reconquistado seu amado, Ayesha finalizou. Mas agora você voltou. Nossa vida recomeçará, Calícrates. Siga-me. Vamos ao encontro do fogo da vida, meu amor. Deixando a casa de Not, nós descemos por uma trilha estreita, sinuosa, penetrando cada vez mais nas entranhas do vulcão. Atravessamos outras salas e outros corredores. No último, havia uma caverna com uma abertura que dava para um lugar iluminado. Chegamos! Vejam! Este é o fogo da vida! Ayesha gritou. A terra estremeceu e ouvimos o barulho de um trovão. Uma língua de fogo entrou pela abertura e lambeu até o meio da caverna, em ritmo idêntico ao pulsar da terra. Sem dúvida, estávamos dentro de um vulcão. Eu percebi que os seus movimentos eram cíclicos. As explosões se repetiam em alguns minutos e o fogo voltava a invadir a caverna. O espetáculo era fascinante.
Ayesha puxou Léo suavemente pela mão. Chegou a hora, Calícrates. Na próxima vez que o fogo da vida invadir a caverna, vamos juntos nos banhar nele. Sim, claro, se é isso que deseja, falou Léo meio assustado com a fúria das chamas. Mas será que eu não vou me queimar? Para provar que nada acontecerá, eu entrarei primeiro, decidiu ela. Eu olhava para a cena como se estivesse vivendo um transe mágico. De repente, decidi que eu queria entrar no fogo também. Verdade, Horácio? Riu a rainha. Dias atrás você não aceitou a minha oferta. Está bem. Vejo que você recuperou a lucidez e não quer perder uma chance única como essa. Vamos fazer o seguinte? Eu vou primeiro, depois irá Calícrates e depois você. Quando a chama voltou a lamber a caverna, ela deu um beijo em Léo e mergulhou nas labaredas, deixando-se envolver por elas. Dançava dentro do fogo, iluminada como um anjo resplandecente de luz. Parecia que as chamas queriam acariciá-la, brincando ao seu redor. Nós olhávamos aquela cena hipnotizados, quando algo muito estranho começou a acontecer. De uma hora para outra, o sorriso de Ayesha murchou. O olhar perdeu o brilho. O corpo começou a se encurvar. Seria uma miragem? Não! O fogo se afastou e ela continuou envelhecendo vários séculos em questão de segundos. Cambaleou em direção a Léo, com os braços estendidos, suplicando. Ajuda-me, Calícrates! O que está acontecendo? A voz de ela não era mais a mesma. Parecia um ganido. De repente, seus cabelos despregaram da cabeça e caíram no chão. Job deu um grito. Essa mulher tá virando um macaco! Meu Deus, que horror! Job tinha razão. Nossos olhos, atônitos, viram ela diminuir de tamanho. A face adquiriu milhões de rugas. Suas mãos se transformaram em garras e o que sobrou do corpo ficou contorcido no chão como um macaquinho. Calícrates, espere-me, um dia eu voltarei! Essas foram as últimas palavras que ela disse antes de tombar morta no chão. Com aquele espetáculo tenebroso, nós desmaiamos. Quando eu voltei a mim, Léo e Job continuavam caídos. Eu cobri aquele corpo desfigurado de ela com suas próprias roupas, sem entender o que tinha acontecido. Aliás, minha dúvida persiste até hoje. Será que o fogo da vida se tornou o fogo da morte com o passar dos séculos? Ou será que um segundo mergulho naquelas chamas gerou um efeito contrário do primeiro? Quando tentei acordar Job, tive outro choque. Ele também estava morto. Seus olhos tinham saltado das órbitas. Ele tinha tido um ataque cardíaco fulminante. Pobre Job! O coração não aguentou tantas emoções. Fulminou com esse rapaz. Chamei Léo e não lhe dei tempo nem de chorar a perda da amada. Nós tínhamos que tentar sair daquele lugar imediatamente. Ela, Mistério no Coração da África, do escritor britânico Henry Rider Haggard, com adaptação livre minha. No capítulo 9, após uma viagem perigosa e misteriosa, chegamos à Gruta de Nott, um sábio eremita que há milênios foi enfeitiçado pela beleza de Ayesha e lhe ensinou seus segredos e magias.
Com Note, Ayesha aprendeu que poderia entrar no fogo da vida à beira do vulcão e perpetuar sua beleza e juventude. Agora era a vez de Léo entrar também. Para encorajá-lo diante de seu medo, Ayesha entra novamente nas chamas. Porém, o resultado é o inverso do que ela esperava. Capítulo 10 – O caminho de volta. Atordoados, desorientados, nós andamos horas por aquelas trilhas escuras, caindo, tropeçando, porque o óleo dos lampiões tinha acabado. Não sei como é que nós conseguimos chegar à casa de Note. Então nós nos lembramos do abismo que nós teríamos que transpor de volta e não tinha prancha para atravessar. Será que não seria melhor ficar ali e morrer? Mas o instinto de sobrevivência falou mais alto e nós decidimos arriscar. A grande pedra balançava sobre o precipício, talvez ainda mais solta do que antes. Naquela escuridão absoluta, não dava para ver o outro lado. A plataforma não deveria estar longe. Cansados, famintos, sentamos um instante na rocha, pensando se valia a pena arriscar. Dar um salto à distância no escuro poderia ser mortal. De repente, um raio de luz surgiu por entre as montanhas, como num passe de mágica. Nós nos lembramos que ele durava pouco tempo. Era agora ou nunca. Léo segurou a pedra e mandou que eu fosse primeiro. Tomei impulso, disse adeus à vida e mergulhei no precipício em direção à plataforma, tentando alcançar a saliência que parecia um trampolim construído pela natureza. Mas meus pés não chegaram até lá. Estendendo as mãos, toquei aquela rocha pontiaguda e me agarrei com toda a força possível. Eu estava pendurado sobre o abismo. Tio Horácio, força! Jogue as pernas para o alto! Vamos! Eu estou aqui! Era Léo, que tinha cruzado o precipício num segundo e do alto do trampolim tentava me pegar pelo pulso. Graças à sua ajuda, eu consegui subir. Caí cansado na plataforma. E só então percebi que os cabelos de meu filho tinham ficado brancos, totalmente. Léo parecia ter envelhecido 20 anos. Nós descemos da montanha, torcendo para que Bilali e sua guarda estivessem nos esperando no ponto combinado. Por sorte, eles estavam. Mas, ao nos ver, eles ficaram apavorados. Nós dois estávamos sujos, rasgados. Léo tinha se tornado outra pessoa. Ayesha não mais nos guiava. Amigo Holly, são vocês mesmos? Bilali veio ao nosso encontro. Quem é esse homem de cabelo branco parecido com o jovem leão? O que houve com ele? Onde estão aquela que deve ser obedecida e o companheiro dela? Morreram, Bilali. Impossível! Ela não morre nunca! Vendo que os guerreiros estavam nos observando, eu pedi a Bilali que fosse mais discreto. Falei que estávamos sentindo muita fome, sede e cansaço, e que, portanto, as explicações podiam ficar para mais tarde. Ele nos serviu uma farta refeição junto do fogo e nós dormimos um sono profundo. Quando acordamos, eu soube por Bilali que tinham se passado um dia e uma noite, e ele estava sentado do nosso lado. Conte-me tudo! Os guardas não estão ouvindo agora. Como é que eu poderia contar a ele aquela terrível verdade? Então eu preferi omitir uma parte dela.
Falei que a Yesha tinha mergulhado no fogo da vida e desaparecido bem diante dos nossos olhos. Não acredito que aquela que deve ser obedecida tenha desaparecido para sempre. Os nossos antepassados contam que certa vez ela sumiu por um longo período e depois voltou. Ela é imortal. Se Bilal preferia acreditar nessa versão, eu não ia desmentir. Sabia que sem ela para nos proteger, a nossa situação entre os Amahajir ficaria muito delicada. Bilal confirmou que nós corríamos sério risco de vida se tentássemos voltar até a aldeia. Os vasos fervendo certamente seriam usados para liquidar os estrangeiros. O mais correto, segundo o velho, seria nós escaparmos por um outro caminho. Havia uma passagem na montanha que era usada no passado pela população de Cor para levar o gado pastar. Dali, nós poderíamos alcançar o pântano e em 3 dias de caminhada, nós chegaríamos até o grande rio e depois até o mar. Não sei que perigos enfrentarão no percurso, mas acho que é melhor do que os vasos quentes na cabeça. Não concordam? Disse Bilal. Fiquei emocionado com a oferta do velho Amahajir. E por que você faz isso por nós? Por que tenta nos salvar? Já se esqueceu de que salvou a minha vida uma vez, Horácio? Eu não esqueci. Além disso, gosto muito de você e do Léo Leão, mesmo que mais velho. Realmente, Bilal e eu tínhamos ficado amigos um do outro. Mas acredito que havia uma outra forte razão para ele se preocupar com a nossa segurança. Se ela continuasse viva, como ele acreditava, e um dia voltasse, certamente ele seria responsabilizado pelo que acontecesse conosco. A viagem de volta começou no dia seguinte, depois que tínhamos descansado. Bilal e os guerreiros nos levaram até a borda da cratera do vulcão, por uma trilha estreita e escondida entre a vegetação. Lá no alto da montanha, eu olhei pela última vez as ruínas da cidade imperial de Cor, magníficas na planície lá embaixo, e dei adeus a elas. Descemos a outra borda da cratera e durante 3 dias caminhamos pelo solo movediço daquele pântano. Foi um alívio pisar finalmente em terra firme, com árvores frutíferas e caça abundante. Depois da floresta que corria ao lado do rio Zambeze, Bilal apontou para um ponto lá na frente, depois da floresta que corria junto com o rio Zambeze, e despediu-se de nós. Dali em diante, Léo e eu estaríamos a sós. Adeus, querido amigo. Nunca mais vou esquecê-lo, eu disse ao velho Amahajir, apertando-o num forte abraço. Adeus, Horácio. Adeus, Léo. Meu coração estará sempre com vocês, respondeu ele. E logo seu vulto desapareceu na neblina, junto com os guardas. No caminho de volta, Léo e eu levávamos apenas uma bússola, nossos revólveres e rifles e um pouco de munição. Depois de muito esforço, nós alcançamos o rio Zambeze, mas tivemos que passar por muitas aventuras antes de chegar em casa, na nossa querida Inglaterra. Vou resumir aqui apenas algumas delas. Mesmo armados, nós caímos prisioneiros de uma tribo primitiva que se encantou com os cabelos brancos de Léo e julgou que ele era um deus. Ficamos presos 6 meses naquela aldeia, mas graças a esse detalhe do cabelo, nós fomos muito bem tratados. Até que, um dia, nós conseguimos fugir de lá.
caminhamos muito pela floresta africana, por vários meses, até chegar numa praia. Ali, nós fomos recolhidos por um navio cargueiro português que estava indo para a ilha de Moçambique e nos deixou no porto da cidade de Beira. Nesse porto, 1 ano e meio depois da nossa partida, nós embarcamos de volta para a nossa terra. Aqui, eu termino essa história instalado novamente em meu alojamento na Universidade de Cambridge. Léo revisou o texto, concordando com tudo que está escrito. Segundo o meu filho adotivo, a narrativa expressa exatamente toda a fantástica aventura que nós vivemos juntos. Relembrar essa história me fez revivê-la em todos os detalhes. Ainda há pouco estivemos conversando sobre o assunto. E esse é o fim dessa história.